É um enorme prazer para mim poder falar sobre direitos das mulheres, né? Sobre o papel das mulheres na luta pelos seus direitos, ainda mais porque esse mês de março é o mês da mulher e nada mais justo do que a gente dedicar esse mês para discutir os nossos problemas, as nossas questões, né? As questões que nos afetam e como a gente pode participar e fazer a diferença enquanto mulheres trabalhadoras, né? A gente sabe que nós somos a maioria da população e a maioria também da classe trabalhadora, e apesar dos avanços, né, dos direitos que nós conquistamos aí ao longo de muitos e muitos anos, de muito tempo mesmo, né? Se a gente for pegar atrás, vou falar um pouquinho aqui sobre, né? Se a gente pegar desde lá do Brasil colônia, que a gente luta para ver se consegue conquistar aí um espaço na sociedade, mas infelizmente, apesar de todos esses avanços, ainda persiste uma enorme desigualdade quando a gente compara a situação das mulheres e dos homens no nosso país, né? Ainda mais quando a gente considera também a questão racial. Aí a gente vê que a coisa está ainda muito lá atrás, né? Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas o nosso país, o Brasil, ele é considerado um dos mais desiguais do mundo nas questões de gênero, né? Saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial, não sei se vocês já devem ter visto aquele fórum de Davos lá, que sempre tem, todo ano tem aquela cúpula né, que eles falam lá, a cumbre de Davos e tal, que é do Fórum Econômico Mundial, que fala que o Brasil ocupa, né, a posição 92 num ranking de 153 países, né, que mede a igualdade de gênero. Então, vocês veem como que a gente está lá para frente, né? Então, de 153 países, a gente ocupa o número 92 aí da posição, né? E se a gente pegar os países da América Latina e do Caribe, né? Então, aí nós vamos ver que o negócio está pior ainda, porque de 25 países que fazem parte aí desse ranqueamento dos países, a gente ocupa a 22ª colocação, né? Então, só tem 3 países que são piores do que nós em termos da desigualdade de gênero, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque nosso país ainda luta contra muitas discriminações e muitos preconceitos que foram herdados de uma estrutura econômica, social e política lá de trás que permanece perpetuando a desigualdade, né? E ainda mais agora, nesse momento em que a gente vive aí uma decadência do sistema capitalista, né? A gente vê aí uma barbárie cada vez maior, né? Então, um aumento da superexploração, né, da classe trabalhadora, a gente vê que aqueles setores, né, da classe que já sofre com a desigualdade são ainda pior nessa questão, nesse quesito aí da superexploração, né? Então, as mulheres são as que ganham, têm os menores salários, as mulheres negras mais ainda, né? A gente é a primeira a ser demitida quando chega a crise econômica, nós somos as últimas a sermos recontratadas quando tem crescimento econômico, e a gente ainda vê que a gente, além de tudo, a gente acumula, né, sobrecarga doméstica, né, a dupla jornada de trabalho, a gente está nos piores trabalhos, trabalho informal, né? Então a nossa vida não é muito fácil, não. Mas apesar dessa realidade ainda, né, ser muito desigual, a gente também tem que pensar que muitas vitórias elas foram conquistadas ao longo do tempo, né? E principalmente no que se refere aos direitos das mulheres no Brasil. E isso foi fruto de muita luta, né? Então, se a gente pegar os direitos, né, que foram garantidos para as mulheres brasileiras, a gente vai ver que existe um panorama interessante até, né? Primeiro, lá na época do Brasil colônia, né?
apenas uma pequena parcela da sociedade possuía direitos e deveres. E mesmo as mulheres livres, né, as mulheres que não eram as escravizadas, da qual a maioria de nós aqui somos, né, descendentes, uma boa parte de nós somos descendentes, mas mesmo as mulheres livres, as mulheres das classes mais, né, mais abastadas aí, elas eram marginalizadas, né, de todo o processo político, elas não podiam, né, tinham restrição para poder estudar, tinha restrição para poder votar, né, não podiam trabalhar sem a autorização do marido, né, e as mulheres, apesar de ser as mulheres escravizadas, a situação ainda era pior, porque além de acumular todas essas questões, né, também não podiam estudar, não podiam trabalhar, elas trabalhavam muito, mas eram escravizadas, não recebiam salário e ainda sofria com a violência, né, que a gente sabe que é muito grande, né? E ao longo do tempo a gente foi, né? Então as mulheres conquistaram, né, o direito a poder estudar, né? Então na primeira Constituição que foi promulgada no Brasil, as mulheres podiam estudar e já eram garantidos alguns direitos políticos, né? Ainda que não eram direitos de votar, ainda não foi, até porque não tinha, né? Ainda era o Império. Mas isso não valia para todas as mulheres, valiam para as mulheres das classes ricas, né? Das classes abastadas. As escravizadas não tinham esses direitos. Ao longo do tempo, né, as mulheres foram se organizando, né? A gente viu também que houve uma importante migração de europeus aqui para o Brasil, né? Principalmente vindos da Itália, de países que tinham feito, né, de alguma forma, já tinha um processo de uma experiência na questão da organização de trabalhadores, né? Isso teve uma influência muito grande no movimento sindical, né? Principalmente os movimentos anarquistas, né? E eles trouxeram essa bagagem também junto com a luta, né? Obviamente que isso no marco da luta pela libertação dos escravizados, né? E essa experiência fez com que as mulheres conseguissem conquistar um espaço no mercado de trabalho e várias conquistas também, né? Do ponto de vista da regulamentação do trabalho da mulher, né? Por outro lado, do ponto de vista mais político, os movimentos que surgiram, os movimentos sociais da época, conseguiram conquistar no início do século passado, né, o direito da mulher votar, não só votar, mas também de se candidatar, de ser, né? Tanto que em 1940, na década de 40, a gente já tinha mulheres no parlamento federal, né? Infelizmente, depois veio, ainda na década de 40, as mulheres, as domésticas, conseguiram alguns avanços importantes do ponto de vista, né, da legislação também, mas infelizmente depois veio a ditadura militar, né, e a ditadura militar fez com que muitos dos direitos da mulher se estancassem ou inclusive retrocedessem. O movimento como um todo, né, teve um retrocesso importante, né, por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, toda a luta contra a ditadura militar, principalmente durante a década de 70, fez com que também as mulheres estivessem à frente desses processos, e essa combinação das lutas contra a ditadura, pelos direitos da classe trabalhadora, né, por salário, por melhores condições de vida, se combinou também com um processo de ascenso importante das mulheres por seus direitos, né? E a gente teve lutas muito importantes contra a violência, né? Aí por essa época aí a gente foi conquistando ampliando o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A própria discussão de creche, não como uma questão de assistência social, mas o direito da mulher trabalhadora de ter a creche para onde deixar os seus filhos e eles terem a educação de qualidade, né? A própria luta pelos direitos, pelo SUS, pela construção do SUS, né? A reforma sanitária, ela teve um papel, ela teve
um protagonismo grande de mulheres também. Isso fez com que o Brasil até avançasse muito sobre temas como, por exemplo, da saúde da mulher ser entendida como uma saúde integral, porque até então a saúde da mulher era entendida só como a saúde materno-infantil, né? Era a saúde materna, né? Era como se a mulher que não fosse mãe, ela não tivesse o direito a ter a sua saúde preservada, né? E durante toda essa reforma, essas lutas pela reforma sanitária na década de 80, foi muito importante esse debate, porque fez com que o Brasil avançasse muito no terreno da saúde integral da mulher. Tanto que um dos programas pioneiros que nós tivemos já na final da década de 80 e na década de 90 foi o PAESMIC, né? Eu, inclusive, trabalhei na época com o PAESMIC, já na década de 90, quando eu me formei em enfermagem, né, que era o programa de assistência integral à saúde da mulher e da criança, né? Então, entendia a mulher no antes, durante e depois do período materno, digamos assim, né? Então, pegava, né, a questão toda da mulher, da saúde reprodutiva, mas num antes, né? O direito da mulher poder fazer o planejamento familiar, se ela não quisesse ter filhos, ter acesso aos métodos contraceptivos, né? A orientação médica, sexual, também via a saúde da mulher para além do aparelho reprodutivo, então também, né, o corpo da mulher como um todo, saúde e tal, e depois também no período materno, ou seja, né, para as mulheres que eram mãe e a criança, e depois também na fase mais, no pós, né, na pós período reprodutivo da mulher, na fase do climatério, né, na fase em que a mulher já não, na terceira idade. Então, foi um programa muito interessante e teve a ver com todo esse ascenso de lutas do qual as mulheres foram parte também, né? Também a gente teve na Constituição de 1988, não, antes até, né? A gente teve, antes da Constituição, ainda na luta contra a ditadura, né? Naquele processo de ascenso importante da classe trabalhadora, do qual as mulheres foram parte, que as mulheres se organizavam pelos bairros, as mulheres se organizavam, né, nos locais de trabalho, as que estavam nas fábricas, e tinha nas igrejas, né? Então tinha uma incidência forte da Igreja Católica naquele momento também, então as mulheres nas pastorais e tal, né? Alguém falou aqui até da pastoral aqui, e foi muito importante esse momento, porque as mulheres era um espaço onde as mulheres também se organizavam, e em outros espaços também, nas universidades, e durante toda a década de 80 também, a gente conquistou algumas coisas importantes, como foi a primeira delegacia da mulher, né? Porque hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Que foi já bem depois, foi em 2006, mas a primeira delegacia da mulher que teve foi aqui em São Paulo, foi em 1984, e foi fruto daquela luta das mulheres, né? Não sei se aqui as mais velhas talvez vão se lembrar daquele Quem Ama Não Mata, né? Que foi um processo muito grande da luta das mulheres. Eu era pequena naquela época, mas eu me lembro que foi muito forte. A minha mãe, ela era ativista, também sempre foi. Minha mãe era professora, sempre foi ativista, sempre foi feminista, né? E eu lembro muito bem, assim, tanto que eu me lembro que naquela época da década de 80, minha mãe assistia aquela série da Malu Mulher, né? Que era até com a Regina Duarte, que ela era uma mulher que se divorciava e ela ia para frente, ela lutou e ela sofria violência doméstica, mas ela se rebelou contra a violência doméstica e ela separou do marido e ela foi criar a filha sozinha e foi trabalhar. Ou então Delegacia de Polícia, Delegacia da Mulher, que era uma série também baseada nas experiências que as delegadas da primeira Delegacia da Mulher tiveram lá na década de 80, né? E que foi muito importante também. Eu me lembro de assistir. Tanto que a primeira vez que eu vi um tapa que uma mulher levou numa novela na Globo, já depois, nos anos 90, eu me choquei muito, porque isso foi uma expressão do retrocesso, né? Porque na década de 80 era inadmissível, na verdade era o contrário, a gente tinha, né, a Marta Suplicy falando, né, falando sobre saúde, sexualidade da mulher, tinha um monte de coisa. E isso, obviamente, que teve um impacto forte na Constituição de 1988, né?
onde o movimento de mulheres organizado foi chamado até na época, se organizou e levou uma carta para os constituintes na época, né? E essa movimentação das mulheres foi muito engraçada, porque era chamado de lobby do batom. Eu me lembro disso, porque eu já era, né? Eu votei na primeira eleição, né? Então, mas eu me lembro desse processo aí de 88, eu tinha 16 anos, e foi isso, era o lobby eu lembro muito bem que era o lobby do batom, por quê? Porque era o lobby das mulheres que estavam levando as suas demandas para os constituintes, né? Para a Constituição. E, de fato, boa parte daquelas demandas elas foram depois plasmada na Constituição de 88, né? Inclusive coisas como a licença maternidade, porque não sei se vocês sabem, mas tem países aí, inclusive países como os Estados Unidos, que não tem direito à licença maternidade remunerada, como nós temos hoje. A igualdade formal, ainda que, né, a gente sabe que nem sempre a igualdade formal ela é igualdade, significa a igualdade de fato na vida, mas muitas das conquistas nós tivemos aí, leis de proteção às mulheres, leis de proteção à maternidade, foi tudo desse período da Constituição de 1988, fruto desse movimento de lutas, né? Já para ir fechando, que eu estou vendo aqui que já está quase chegando nos 15 minutos, né? Depois nós tivemos, infelizmente, durante a década de 90, nós tivemos um retrocesso importante, uma parte do movimento de mulheres, ele infelizmente foi cooptado, virou ONG, virou, né, adotou as agendas dos governos neoliberais, etc., foi cooptada por essas questões, né? Aí, isso, obviamente, que teve um impacto forte nos anos 2000. Nos anos 2000, a gente teve, de novo, um novo ascenso de lutas por conta da questão da violência que tinha recrudescido novamente. A gente conquistou a Lei Maria da Penha, né? Depois nós tivemos... Então, assim, tivemos retrocessos. Quando foi nos anos 2010, 2015, a gente conquistou a lei do feminicídio. Mas, infelizmente, o que a gente vai vendo é que, assim, nossos direitos eles estão permanentemente, né? A gente luta, consegue muita coisa, uma parte retrocede. Por quê? Porque também a gente precisa entender que é muito necessário que a nossa luta, né, é importante para essas conquistas, porque essas coisas nos fortalecem, mas a gente precisa ter uma estratégia também de superação desse sistema capitalista, porque, em última instância, se a gente não derrotar esse sistema capitalista, né, que é o capitalismo, que fomenta e que reproduz, né, a opressão sobre a mulher, o machismo, etc., a gente não vai ter a igualdade de fato, né? A gente vai ter sempre tá correndo, como fala, né, correndo atrás do próprio rabo, né? Mas eu acho que tudo isso mostra o seguinte, que existe um potencial muito grande para a gente. Primeiro, que as mulheres têm potencial de luta e já mostraram em várias oportunidades que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem muita disposição, né? E por isso que a gente muitas vezes lidera parte dessas lutas aí também. Mas a gente precisa também ter o apoio dos homens, porque não dá para a gente lutar sozinha. Isso que a Vera tinha até falado no começo. Que bom que tem homens aqui também, né? Isso vai mostrando que a nossa luta ela é conjunta, né? Então é uma situação bastante, é uma questão importante ter essa unidade de homens. E obviamente que para a gente poder confiar nos homens e para a gente poder também, né, saber ter eles como companheiros de verdade, eles também têm que romper com o machismo, né, deixar de ser machistas, né, não ter atitudes violentas, não ter atitudes, né, essas coisas que a gente muitas vezes vê, inclusive entre nós mesmos, né? Mas eu acho que um pouco é isso. Eu acho que nós temos uma trajetória de luta muito importante do movimento de mulheres, né? Eu sou do movimento de mulheres, que é o MML, né? Eu estou vendo a Marli ali com uma camiseta também do MML, né? Pelo jeito também é do movimento. Então, assim, e a gente tem uma importante tarefa daqui para frente, né? Que é justamente não deixar retroceder esses direitos que a gente conquistou e avançar nos que ainda nos faltam, né? Ou seja, por exemplo, é isso, nós temos a lei da Maria da Penha e a legislação do feminicídio, elas são importantes, mas lei sozinha não faz nada. Então, se a gente não nos mobilizar, se a gente não botar isso na nossa pauta, né? Se a gente não tiver aí
exigindo que os governos, exigindo que o parlamento, exigindo que o judiciário faça a sua parte também, a gente vai ver que nós vamos continuar sendo vítimas da violência, a gente vai continuar sendo vítimas dos feminicídios, né? A gente conquistou o ano passado aí a lei do trabalho igual, salário igual, mas, infelizmente, até agora a gente não viu o resultado, né? Então, nós temos que partir para cima, por isso que é muito importante a nossa organização. E a nossa organização, obviamente, que ela se dá em vários âmbitos, né? Então, no lugar de moradia, no lugar de trabalho, na escola, no movimento sindical, no movimento de mulheres, enfim, em todos os movimentos que estão aí. Né? Então, eu acho que é um pouco para a gente abrir aqui esse debate, é isso que eu queria colocar.